onde a gente mais perde tempo, perde energia mesmo, que podia estar sendo focado no crescimento, a gente fica no operacional, resolvendo sempre o mesmo problema. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Manuela Caetano e o assunto do dia é o papel do advogado de forma estratégica, como um parceiro de negócios. Se é a tua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutora Manuela, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Primeiramente, muito bom dia. Muito obrigada, doutor, pelo convite. Eu me chamo Manuela Caetano. O meu escritório hoje ele é focado, então, nessa resolução de conflitos para a empresa antes deles virem a acontecer, né? Então, a gente está no consultivo ali. Para evitar o litígio, nosso escritório abarca várias opções para a empresa se resguardar antes mesmo do litígio acontecer. E é isso. Legal. Está com quantos anos de carreira, doutora? Eu sou jovem advogada, tenho 2 anos de advocacia. 2 anos, começou agora. Comecei agora. Legal, beleza. Então vamos lá, a gente decidiu falar então sobre esse papel do advogado de uma forma estratégica, no consultivo, no preventivo, né? Como é que você vê, então, a postura desse advogado? Porque, normalmente, quando a gente está na faculdade, a gente encara o advogado como reativo, né? Ele vai resolver aquele problema que já existe, né? Então, o cliente ele tem uma demanda e ele procurou um profissional para isso. E, nesse caso, na sua visão, então, a gente, de forma proativa, trabalhando no preventivo, como é que é esse papel aí? Então, Rafael, a gente está vendo que o mercado em si, ele está começando a ir para esse lado do advogado como uma figura estratégica mesmo da empresa, não só o reativo, quando já estourou a bomba ali, que a gente vai precisar apagar o incêndio, né? Sim. Isso aconteceu, para mim, eu fui para essa área da advocacia, quando eu precisei olhar o meu escritório como uma empresa mesmo. Certo. E aí, começo da advocacia, você tem que fazer tudo, marketing, tem que atender clientes, você está no meio do furacão. E aí você fala, meu Deus, como eu queria que alguém pegasse a minha mão aqui agora e falasse, Manuela, é assim que faz, o procedimento é esse e tudo mais. Sim. E nessa necessidade, eu comecei a ir em eventos de empresários e comecei a pegar soft skills ali para minha empresa. E aí eu falei, gente, acendeu um negócio no meu coração, assim, um quentinho mesmo. Olha, eu acho que é isso que eu quero na advocacia, né? Eu acho que é isso que eu quero trabalhar. E foi aí que eu comecei a estruturar o meu escritório para ser um parceiro mesmo das empresas, né? Como que seria isso? Antes mesmo do problema acontecer, o empresário, quando você pergunta para ele se ele tem uma dor, ele não sabe exatamente qual é a dor que ele tem. A maioria das empresas que a gente chega, tá tudo bem. Sim. A gente vai fazer uma auditoria, que é o raio-x da empresa, a gente começa a achar tanta lacuna, tanto problema. Aliás, o empresário, ele acha que está tudo bem, né? Ele acha, sempre acha que está tudo bem. E aí, quando a gente senta para analisar o contrato, tem uma cláusula ali que ele está exposto 100%. Sim. E é ali que a gente vai entendendo as dores da empresa, exatamente na auditoria, que a gente vai fechando as lacunas. Então, o advogado, como um parceiro estratégico, no consultivo, é nesse sentido, né? Sim. E a gente tem tido um bom retorno dos empresários nesse sentido, porque quando você começa a mostrar para ele que o que ele está investindo em advocacia não é um gasto a mais, e sim ele está evitando um litígio de 100, 50 mil trabalhista, Sim. ele começa a valorizar o seu trabalho e te vê como parte da empresa, né? Então, hoje a gente é visto ali como CVO da empresa. É aquela parte estratégica mesmo, que conversa junto com o marketing, com os funcionários nos treinamentos, para fechar todas as lacunas ali que possa ter nessa empresa, né? Legal. Eu vou buscar um termo que você pegou e falou logo no começo, que você falou assim, soft skills. O advogado não está acostumado com isso, então traduz para a gente, doutor. Na faculdade mesmo, eu falo por mim, a gente não tem essa vontade de estudar matérias que não sejam direito. Sim. A gente quer só ler livro de direito e acha que isso vai encurtar o tempo da gente. Aliás, é muito difícil, até porque é muito extenso a quantidade de matéria de direito. Não sobra nem tempo para outras coisas. Exatamente. Só que eu, Manuela, eu sempre fui muito, pessoalmente, assim, curiosa com as coisas. E eu sempre quis entender por que de tal comportamento, né? Sim.
Então, eu comecei a estudar por que as pessoas procrastinam para aplicar na minha vida, por que tal comportamento gera isso, qual é o perfil de compra do cliente, o que faz ele comprar. E estudando isso para aplicar na minha advocacia, fez com que eu adquirisse um repertório que hoje o diferencial do escritório é aplicar isso nas empresas. Sim. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu. Um dos nossos clientes é corretora de seguros. E eu, nessa minha vida, antes de ir para o direito, trabalhei vendendo seguro-saúde. Certo. Nossa, aí ele estava com problema, conversando com ele estava com problema no comercial da saúde. Eu falei, gente, por que não aproveitar o meu repertório antigo, meus treinamentos de como eu vendia e gerar isso, agregar isso para a empresa dele, gerar valor. Não tem nada a ver com o direito, mas eu, particularmente, tinha um repertório pessoal e usei isso na empresa dele. Dei um treinamento para os funcionários do comercial. Isso foi muito bom, não só pela advocacia em si, porque é algo que não tem nada a ver. Sim. Mas gerou um valor no meu escritório que está indo além da advocacia tradicional hoje, né? E as soft skills são isso. A gente acha que o direito material basta, mas o direito material hoje ele é o mínimo, né? Ter faculdade é o mínimo. Só se destaca quem usa o seu tempo livre para fazer diferente, né? E isso foi muito bom para mim, foi da minha vida mesmo que eu apliquei na advocacia. E em cima do que você está falando, né? Como é que você vê, então, a nossa atuação, né, advogado, como um facilitador ali para a tomada de decisão e até para a inovação nas empresas, né? Porque em cima disso que você disse, que você falou, olha, eu me inovei, levei algo diferente, né? E a gente para assessorar a empresa, então, nesse processo de tomada de decisão e inovação? A gente, para assessorar a empresa nessa tomada de decisão, eu antes, quando chega a empresa no escritório, eu faço todo um mapa mental dessa empresa. Olha, essa empresa é alimentícia, então os problemas que ela pode ter são X, Y, Z. As oportunidades que eu tenho de auxiliar essa empresa no crescimento, X, Y, Z. E quando a gente se vê, o advogado, como um empresário mesmo, não somente como um advogado, você acaba que se coloca em mesas, em locais, que você tem contato com outros tipos de pessoa que também estão nesse crescimento, na intenção de crescimento. E acaba que você faz todo um ecossistema de linkar necessidades do seu cliente com outros parceiros comerciais e todas as tomadas de decisões desse empresário passa pelo advogado. Então, os empresários ainda vê o advogado apagando os incêndios, né? Sim. E aí, até aconteceu essa semana um cliente nosso que ele precisou tomar uma decisão que era simples e ele esqueceu simplesmente que ele tinha jurídico e simplesmente assinou um contrato e no meio da auditoria ele comentou isso e a gente falou, mas você não falou pra gente que você estava negociando isso. Ele esqueceu. Então, a gente até fala, olha, usem o advogado para tirar dúvidas, para tomada de decisões de vocês, porque vocês estão investindo nisso. O papel da gente é estar ali auxiliando, olha, por aqui é melhor, por aqui não é, para essa tomada de decisão mesmo. Até porque esse planejamento de negócios, né, de contratos, enfim, não é algo que tem que ser celebrado no mesmo dia. Existe toda uma preparação até a assinatura, né, em que há um processo de negociação, enfim. Então, assim, acho que faz total sentido o advogado participar até de reuniões nesse sentido para ver se o que está sendo discutido ali não vai colocar a empresa numa situação vulnerável, né? E a gente não depende só do escritório, né? Hoje a gente tem a contabilidade também, que a gente gosta de sentar ali e fazer juntos essa análise para o cliente. A gente tem até como parceiro no escritório a parte financeira. Sim. De planejamento financeiro para empresas. A gente tem um parceiro em São Paulo que, quando precisa, ele vem até aqui e a gente tem uma reunião. A intenção mesmo é abarcar o 360 da empresa e ela ficar o mais segura possível nas transações que ela for fazer. E nessa parte, por exemplo, doutora, de governança corporativa, compliance, enfim, a senhora está usando muito o termo auditoria, né? Uhum. Como é que é a atuação, então, do advogado nesse ambiente aí de governança e de compliance? A gente vai mapear a empresa e, diante desse mapeamento, a gente vai conseguir analisar todos os problemas que ela tem. Não posso generalizar as empresas e colocar todas em uma única caixinha. Sim. Porque, por exemplo, o que aconteceu no escritório?
Uma agência de marketing nos procurou, querendo uma assessoria jurídica. Eles eram 2 sócios, eles estavam abrindo do absoluto zero. Precisava estruturar contrato social, precisava fazer o contrato de prestação de serviço. Sim. E quando a gente passou o valor da assessoria, eu entendo, porque eu já estive nesse lugar de começar mesmo do absoluto zero, eles falaram, olha, doutora, não tenho condição mesmo agora de fazer, então vou esperar mais um pouquinho, vou fazer aqui um mais ou menos, a gente vai começar a trabalhar, entrando no caixa, a gente vai querer sim. Nisso, Rafael, tá o problema, porque eles começaram a atividade empresarial deles com um contrato do Google ali. Sim, meio torto. Bem torto. Eles, quando contrataram a gente, eles já tinham sofrido ali problemas com 2 empresas. Sim. Por quê? Não foi delimitado o escopo de trabalho, não foi delimitado o tempo para entrega, o tempo que aquele cliente precisava dar o retorno se aquela mídia era ou não era boa. Sim. Então, assim, a gente já chegou no olho do furacão com o advogado do outro cliente, que era um mercadinho, assim, só que até que grande na cidade, e porque não estava sendo entregue no período que eles pactuaram, mas isso foi pactuado de boca, né? Sim. Então, assim, o jurídico ele serve para isso. A gente estrutura e mapeia os documentos. Aí tem um termo de confidencialidade, eu tenho um mapa de conduta dessa empresa, né, que é o regimento interno. Como que vai ser o uso do celular dentro da empresa? Sim. Como vai ser o WhatsApp? Igual aconteceu, por exemplo, de funcionário tá usando blusa da empresa e foi para um pagode depois do trabalho. Bebeu todos e bateu o carro. Aquilo não gerou um prejuízo muito grande para a empresa porque não foi muito divulgado. Mas, por exemplo, aquele Instagram que fala as notícias da cidade, se expõe ali a empresa no regimento interno, está discriminado ali, né? Eu posso aplicar uma advertência? Qual é o papel do empresário frente a um prejuízo que ele teve fora da empresa? Sim, né? sim. Então, compliance é isso mesmo. É fazer normas e regulamentos para que a empresa ela gire bem redondinha e o empresário tenha ali a oportunidade de focar no que realmente importa, que é o comercial da empresa, né? E hoje, assim, você falou empresa de marketing, né? Normalmente essas empresas, mas é algo que está se alastrando, né, em linhas gerais, essa cultura de Google, né, de ser um ambiente mais gostoso de trabalhar, quase como se não tivesse chefe, enfim, e gera uma sensação de que o funcionário está na casa dele, né, e não está no trabalho, e isso pode gerar algumas implicações, como você está explicando aí, né? Exatamente. Tudo tem que ter regra. O mercado ele precisa de regra e o papel do advogado no consultivo é justamente isso. O que eu, como empresário, posso? Até onde vai meu poder diretivo? Né? Então, o empresário está ali, aparando as arestas e direcionando o empresário a que a atividade dele seja o mais segura possível. Obviamente que riscos, a atividade empresarial é inerente, né? Acontece. Mas você já vai ter ali mapeado os seus riscos e você vai estar seguro do que você está fazendo. Documentado. Olha, eu recebi esse uniforme, eu assinei que eu recebi. Se eu perder esse uniforme, eu posso descontar do funcionário? Não posso? Quais documentos isso precisa estar discriminado a responsabilidade dele? Sim. Legal. E a gente vive num mundo conectado, enfim, e o papel do advogado é ter uma atuação eficiente e rápida, dentro do possível. A gente sabe que não dá para dar um parecer jurídico em meia hora, né, que às vezes é a necessidade do cliente. Mas como é que você vê, então, essa questão de adaptar o jurídico, que ele é um pouco mais lento, né? A gente precisa de tempo para racionalizar o problema do cliente, com essa necessidade que ele tem para ontem. Porque, por exemplo, no seu caso ali, né, que você citou, a empresa ela não tinha caixa para te contratar, mas aparentemente ela já tinha negócios que estavam para ser fechados, né? Então, se você entra naquele momento, você teria que parar o seu escritório e montar todo esse plano de negócios junto com ele, né? Como é que você vê, então, essa questão de juntar a necessidade do cliente de uma atividade mais rápida com a necessidade do nosso escritório, que é literalmente assim, conciliar tudo e
ter um prazo razoável para entregar esse produto para ele? Lá no escritório, como que a gente faz? Os contratos, eles têm prazo para tudo. Tenho 24 horas para responder no WhatsApp, eu tenho blocos para responder no WhatsApp também, eu não fico com o WhatsApp aberto o dia inteiro, porque senão a gente fica refém do WhatsApp. Exatamente. O cliente sempre tem um problema. Então, eu tenho blocos para responder esse cliente. E eu sempre deixo um bloquinho de nota do lado ali. Sim. Tudo que eu estou fazendo, eu lembro, eu anoto ali. Você é analógica ainda, aquela que tem que escrever. Tem que escrever. E aí, quando eu preciso de um contrato urgente, 2 dias. Então, assim, mesmo que seja urgente, a atividade empresarial, ela demanda ali uma certa segurança. Sim. E eu não posso fazer nada correndo. O empresário, ele sempre entende. Sim. Sempre entende. Sempre dá tempo. Até porque eles estão acostumados também a lidar com prazos para a entrega deles, né? Então, por mais que tenha essa urgência, eles acabam entendendo. O melhor jeito que a gente achou no escritório mesmo foi estruturar isso tudo em contrato, tudo tem tempo, tudo tem hora, porque conforme a gente vai andando, o caminho vai se fazendo, né? Sim. A gente teve muito problema já nisso e conforme a gente vai estruturando o escritório, ele vai ficando redondinho com as necessidades. Legal. E logo no começo da sua fala, doutora, a senhora estava falando muito assim, sobre essa questão de desenvolvimento de habilidades e tal, né? Vamos lá. Num primeiro momento, o advogado ele precisa ver o seu escritório como uma empresa, porque se o seu escritório não for uma empresa, ele não consegue ajudar outro. Esse é o primeiro ponto, né? Então, como é que foi esse processo, então, para você de estruturar o seu escritório para ele se tornar uma empresa de direito, né? As ferramentas, a postura que você teve, como é que foi isso daí? Eu precisava estruturar de uma forma que eu não ficasse refém do meu escritório. Porque muito do que acontece com o advogado autônomo é que ele vira CLT do trabalho dele. Sim, tá refém. Né? Fica refém. E tem muitas ferramentas hoje eletrônicas que nos permitem sair um pouco desse operacional. Sim. E lá no escritório eu comecei a implementar essas ferramentas que elas já mandam para o cliente o horário de atendimento automaticamente. Coloquei mensagens automáticas que eu posso utilizar. Então, eu tentei olhar o meu escritório de cima. Se eu precisasse que ele funcionasse e tivesse que passar para uma criança, por exemplo, entender como é que funciona, eu teria que começar do zero. Então, eu comecei estruturando contrato de honorários, estruturando horários de atendimento, dias de atendimento, não deixar a agenda toda, a semana inteira para atendimento, documentos, regimento interno, precisei fazer regimento interno do meu escritório. Então, foi assim que eu comecei a estruturar como empresa para poder usar isso em outras empresas. Então, tudo que eu aplico hoje, eu tive que aplicar na minha primeiro. Sim, o seu escritório virou quase que um piloto ali, uma empresa modelo para as outras, então. Ali que eu consegui ver as lacunas que a gente tem. Sim. Onde a gente mais perde tempo, perde energia mesmo, que podia estar sendo focado no crescimento, a gente fica no operacional, resolvendo sempre o mesmo problema. Sim, exatamente. E como é que é a gestão de equipe, então, doutora? Em cima do que você falou, o meu escritório precisa funcionar sem mim. Né? Então, como é que você faz para gerir a equipe? Porque a gente tem hoje, né, o teu escritório, pelo que eu entendi, funciona mais ou menos como o meu. A gente, além do corpo interno, a gente tem os advogados parceiros que a gente tem que incluir como uma grande equipe. Embora eles estejam um pouquinho longe, a gente não tem gerência sobre eles, né? Mas estão trabalhando ali em comunhão com a gente, né? E aí, como é que é para poder gerenciar todo esse corpo de trabalho? A gente tem a nuvem, né? Ela facilita demais a nossa vida. Sim. E os clientes que são dos parceiros, a gente tem um link que eles têm acesso a essa pasta dos clientes. A gente tem uma estrutura para poder fazer. Então, nada pode sair desse escopo para essa empresa. Então, a gente desenha o termo de autorização de uso de imagem, o regimento interno, as auditorias, a gente faz treinamento para os funcionários. Então, dentro de todo esse ecossistema, cada um tem acesso à sua pasta referente ao cliente, que fazemos parcerias, e até agora fluiu super bem. A gente sempre, antes de marcar reunião, dá uma olhada como que está a agenda de ambos os advogados, para que a gente consiga sempre atender o cliente junto. Se não for possível, geralmente o comercial eu que vou.
Mas tem sido muito fluido isso, né, Rafael? Até agora não tive problema, é que são pouco tempo de advocacia, né? Mas até agora eu não tive problema nesse sentido. E todas as empresas que a gente pegou até hoje renovaram. Então, significa que, de fato, tem dado certo esse modelo de trabalho, assim. Não, mas mesmo com pouco tempo de advocacia, os problemas são muitos. Então, se não está acontecendo, está ótimo. Né? E vamos lá, você falou essa questão de trabalhar no preventivo, enfim. Explica pra gente assim, de forma rápida a diferença entre o preventivo e o contencioso, porque assim, em algum momento o contencioso ele tem que entrar. Por mais que você faça um trabalho lindo e deixa tudo arrumado para não ter problema, o problema ele chega, porque não tem como impedir a pessoa de demandar contra o seu cliente. Como é que é isso daí, então? Às vezes tem clientes que já chegam para nós, né, Rafael, já com o litígio ali instaurado. E ali ele viu a necessidade do advogado já no problema. Sim. Então, muitas vezes de consumidor, trabalhista, a gente faz a audiência, analisa aquela documentação que geralmente está tudo bagunçada. Sim. Eu super respeito o papel do contador na empresa. Eu acredito que é extremamente importante. Mas cada um tem que ter o seu local. Então, às vezes, o empresário ele dá para o contador essa atribuição de fazer o contrato. Sim. E aí começa o problema, né? Eu já tive muito problema com esse história de contabilidade por conta de um serviço bem razoável, entendeu? Para não falar que era ruim, entendeu? Então. Porque realmente eles acabam interferindo em áreas que não é para eles, né? Então, assim, o papel do contador é bem mínimo perto do papel do advogado. Porque o contador ele faz essa relação com o fisco, enquanto a gente olha a empresa como um todo. Exato. E acontece muito, é muito frequente. Os contratos não estarem dispondo ali as funções do empregado, o que é que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. E ali, às vezes, está o contrato de experiência. Rafael, sim, nem assinou ainda a renovação. Então, quando a gente vai para o litigioso, a gente faz a audiência, a gente tenta dirimir o máximo o prejuízo que aquele empresário teve, mas a gente busca não ir para o litigioso, por mais que pode ser que aconteça, como está tudo mapeado, os riscos da empresa, para o empresário fica mais visível o risco que ele possa ter e ele é muito menor do que se ele não tivesse uma assessoria jurídica, né? Sim. Então, a gente faz também o litigioso, que é quando já estourou a bomba, mas a intenção aqui é diminuir esse risco o máximo possível. Sim. Eu tive um convidado, não me recordo agora qual é o episódio, que falou sobre o contrato de experiência, em que a empresa esqueceu de assinar a renovação e mandou embora como se fosse ainda por prazo determinado, porque estava dentro dos 90 dias. E isso teve um desdobramento gigante por conta de uma série de direitos que eles não tinham pagos, por conta de achar que o contrato era por prazo determinado. E é literalmente assim, faltou uma questão de uma criação de uma rotina de como trabalhar com isso. Exatamente. O que a gente faz ali é isso mesmo, é mapear as atividades. Quando entra o funcionário, desde a admissão até a demissão, a gente analisa o que pode ser feito ali para deixar todo documentado. Então, a gente tem um organograma desde a entrada do funcionário até os treinamentos periódicos. Às vezes, a empresa precisa fazer treinamento de NR1 para adequar ali, por exemplo, a legislação trabalhista. Então, é tudo mapeado mesmo. Então, vamos lá, doutora. Em cima, por exemplo, dessa questão que a gente falou, né, de contratos mal redigidos e tal, que às vezes vem de escritório de contabilidade, né? De que forma a gente pode ajudar essas empresas a ter uma melhor organização societária, principalmente empresas familiares, que geralmente empresa familiar é um caos. Né? A empresa já tem até um grande porte ali, e na família existe uma holding de negócios, né? Então, sei lá, às vezes o cara tem uma loja, um posto de gasolina, aí a loja é tocada por ele, o posto de gasolina por um filho, e tá tudo meio solto isso daí, né? Como é que a gente pode ajudar, então, essas famílias com alguns negócios a estruturarem melhor, principalmente já pensando numa sucessão futura? A gente precisa entender ali, Rafael, essa dor do empresário, né? Às vezes eles acham que simplesmente quando ele vier a falecer, igual acontece na novela, o filho vai assumir a empresa ali
e tudo certo. Mas a gente começa estruturando desde o contrato social, já pensando ali na possível sucessão, como que ficaria as cotas da empresa. Então, é na questão contratual mesmo. A gente estrutura a empresa desde o início mesmo. Legal, muito bom. E essa questão de prevenção de multas, doutora? Porque também é um outro problema, né? A gente sabe que dependendo do tamanho da multa pode acabar com uma atividade empresarial, né? Quando você fala daquele mapeamento de riscos, né? A gente tem algumas empresas um pouquinho mais expostas, né? Para multas, sei lá, empresas do ramo ambiental, tal. Como é que você vê isso daí, por exemplo? A gente até começou no empresarial com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente fazer esse mapeamento de riscos. E é engraçado que as empresas elas não veem a Lei Geral de Proteção de Dados, essa questão de multa, como uma necessidade. Parece que é coisa de empresa grande ou parece que é coisa que não é do Brasil, né? Mas o risco está aí, é iminente, está cada vez crescendo mais, eu digo, na minha área de atuação aqui, na Lei Geral de Proteção de Dados. E o que a gente faz é até um relatório ali de mapeamento de riscos, onde o risco aqui é mais alto, é menor. Por exemplo, os dados pessoais dos clientes é muito grande, né? Ali está muito exposto o tempo todo. A gente vai numa farmácia, sabe a frequência que a gente vai na farmácia, o que a gente consome. Então, a gente mapeando isso, entendendo que os dados dos clientes são o nosso novo petróleo e trazendo ali segurança para a empresa, a gente evita essas multas que, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados, pode vir até R$50 mil a, sei lá, faturamento da empresa anual, sobre o faturamento, né? Então, é muita coisa. Pode quebrar uma empresa, efetivamente falando. E foi bom você ter falado que hoje os nossos dados estão em todos os lugares. Eu acho que eu não conheço uma única empresa que não coleta, no mínimo, o seu nome e número de RG, né? Então, assim, é extremamente perigoso eles lidarem com isso de uma forma sem controle, sem prevenção de riscos e assim por diante. É muito complicado. A gente até esses dias saiu da OAB num evento que teve lá. Eu fui com uma colega num bar. Pediram o CPF dela para entrar, normal. É para abrir comanda. A hora que a gente olhou na tela, ela nunca tinha ido nesse lugar. E estava com a foto do perfil do Facebook dela na tela. Então, assim, olha que risco que essa empresa está exposta. Às vezes, o empresário ele não erra com a intenção de errar. Sim. Ele erra sem saber que está errando. Então, às vezes, você contrata uma empresa ali de CRM de clientes e ela está exposta. Automaticamente, você responde solidariamente, né? Muito arriscado. E como é que você vê essa questão de quebrar o paradigma do advogado ele atrapalhar o negócio? Porque o advogado é aquela pessoa também que tudo vai falar não, né? A maior parte das vezes, não pode, não faz assim. Como é que você enxerga isso dos empresários entenderem que a gente não está travando, a gente está protegendo? É engraçado, Rafael, você falar isso, porque essa semana na auditoria parecia que tudo a gente falava, não faz assim, faça assim é melhor. E aí chegou um momento que a gente parou e falou, olha, não é que a gente quer que você faça assim, a intenção que você contratou a gente é ser pessimista. Sim. O advogado precisa ser pessimista. Então, a gente olha tudo com o olhar de ter um problema. Sim. Então, eu falei para ele, olha, você não precisa fazer o que a gente está pedindo. A decisão é sua. Sempre do empresário a decisão. O que a gente pode fazer ali é simplesmente orientar ele para que ele faça da melhor forma possível, mas a decisão é sempre do empresário. Então, a gente é um pouco chato mesmo, a gente fica no pé, mas é por um bom motivo. Para isso que ele contratou a gente. Legal. E essa questão de ver valor no nosso trabalho também, que é um outro ponto, né? Porque, assim, você sabe quanto que te custa, né, do seu tempo e do tempo da sua equipe, prestar o seu serviço. Isso daí você já mapeou e, em cima disso, você tem, né, o custo operacional e mais o seu lucro, né? E para o empresário ver isso daí? Porque, na verdade, na maior parte do tempo, o empresário ele vê como uma mensalidade que ele está jogando dinheiro fora com o advogado. Como é que você faz para, então, transformar essa visão de estou jogando dinheiro fora por estou investindo, enfim, ter uma visão mais qualificada no nosso trabalho? O que acontece? Quando o advogado ele atua no consultivo de forma proativa, o empresário começa a ver valor. Porque eu não fico simplesmente no meu WhatsApp esperando ele entrar em contato comigo. Porque o que o empresário pensa?
o advogado está ganhando por mês tanto que eu pago para ele está lá na cadeira dele, faz um contratinho 1 hora e resolve para mim. Sim. Então, ele acha que está perdendo dinheiro. Mas, na verdade, até nos nossos relatórios mensais, a gente coloca quantas horas foram desprendidas de reuniões externas com o parceiro, de estudo para aquele caso dele. Ele vê valor quando a gente apresenta para ele que não é só um documento. É ali tempo dedicado na empresa dele. E é engraçado que as empresas que nos contratam e têm essa visão mesmo de o advogado como parte da empresa, como um CVO da empresa, Sim. tem crescido, tem contratado novos funcionários, porque ele saiu um pouco dessa visão de resolver o problema e se sentiu tranquilo com o nosso trabalho. Então, a gente mostrou para ele confiança a ponto dele buscar novas conexões, novos funcionários. Então, acaba que a gente é visto como investimento e não como um gasto, assim, né? Legal. E o advogado que, igual você, jovem advogado, que pensa em entrar nesse ramo, enfim, fazer algo diferente, porque geralmente o advogado, quando ele se forma, né, na faculdade, passou na OAB e tal, ele acaba invariavelmente caindo em civil, sucessões, criminal ou trabalhista, né? Dificilmente ele foge dessas 4 matérias, né? Agora não, no seu caso você decidiu ir para o consultivo, né? Outro ramo, né, que tem ligação com aqui e ali, mas é uma forma diferente de pensar, né? Um pouquinho fora da caixa. Olha, cara, aquele que quer começar hoje, como é que ele faz? Olha, naturalmente, o jovem advogado ele vai para as áreas que mais têm demanda. Geralmente é família, civil. E, como eu te falei no começo, né, foi um quentinho que eu senti no coração ali. E uma colega minha me falou uma vez, e é muito real, a área do direito que te escolhe, não é você que escolhe a área do direito. A vida foi me levando para isso. Eu tenho algumas inclinações pessoais para essa área do empresarial, como eu disse. Eu me enxergava como uma empresária quando eu tinha acabado de abrir, estava com o escritório no quarto da minha casa. Mas eu já me enxergava dessa forma e comecei a buscar formas de me destacar nisso. E a minha família, o meu noivo, a gente lida muito com empresários. Sim. Então, nossos amigos são empresários. Acabou que a vida me mandou para isso, né? Mas para quem quer começar, comece do começo mesmo. Buscando ter novas habilidades que vão além do direito. Sim. Isso daí vai te engrandecer, vai te dar repertório, ler livros que não sejam do direito, por exemplo, Hábitos Atômicos, eu amo aquele livro. Sim. É um livro não só para você criar bons hábitos, é porque as pessoas criam bons hábitos, por que não? Estudar por que o comportamento de compra do ser humano hoje é esse, como que tem funcionado o mercado, o consumo, a inteligência artificial, como ela está entrando no mercado. Então, ser curioso mesmo, né, Rafael? Esse é o primordial. Legal. Doutora, a gente combinou aqui, bateu meia horinha de papo, a gente cumpriu o nosso dever aqui. Eu agradeço demais a senhora ter vindo aqui participar com a gente, enfim, dar uma aula, né? Uma mini aula. E muito obrigado. Eu vou abrir o microfone para a senhora se despedir. Eu que agradeço pela oportunidade, espero que de alguma forma eu consiga colaborar com as pessoas que estão assistindo aqui. E é isso. Obrigada. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.